que nós queremos que o nosso aluno alcance? O nosso aluno está aqui. Esse é o seu aluno. O seu aluno ele tem uma necessidade específica, tá? O seu aluno tem é uma pessoa com deficiência que tem dificuldade de aprendizagem. Então, ele participa do atendimento educacional especializado. Ele está matriculado no atendimento educacional especializado porque ele é um aluno com deficiência que tem dificuldade de aprendizado e não consegue acompanhar o currículo e as aulas e os conteúdos e os materiais da forma que estão hoje. Da forma que é feito hoje, ele não alcança. Então, ele precisa de algum tipo de adaptação, algum tipo de currículo adaptado, algum tipo de material adaptado, algum tipo de recurso específico, algum tipo de serviço específico, tá? Eu estou falando dessa pessoa. E essa pessoa, ela tem um atendimento educacional especializado para romper essas barreiras, para que ela tenha pleno acesso ao conhecimento e aos serviços que ela precisa e a autonomia que ela precisa, o desenvolvimento que ela precisa para a vida. Mas muitas das vezes, o que acontece com esse aluno? Ele chega no atendimento educacional especializado, ele chega na sala de aula inclusiva, na escola, e algumas pessoas começam a trabalhar com ele as cores. Ah, ele não sabe as cores, vamos ensinar as cores para ele. E começa a ensinar as cores. Leandro, o que tem de errado em ensinar as cores? Não tem nada de errado. É muito importante saber as cores. Não tem nada de errado. Aí chega, em outro momento você está ali, poxa, mas ele não sabe o nome dos animais domésticos. Vamos ensinar os nomes dos animais domésticos? Vamos. Ok. Animais. Leandro, qual o problema de ensinar os animais domésticos? Ele tem um cachorrinho em casa. Tem problema nisso? Você pode ensinar os animais domésticos. Aí chega um outro momento, mas Leandro, ele precisa saber contar até 5. Porque eu estava conversando com a mãe dele e ele precisa ver o número até 5 porque é importante e tá. E começam a ensinar para ele o número de 1 a 5. Tem nada de errado com isso? Tem alguma coisa de errado? Não tem nada de errado. Aí você cria atividade adaptada para trabalhar os animais, você cria atividade adaptada para trabalhar as cores, você cria atividade adaptada para ensinar o número de 1 a 5. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Tem algum problema? Isso aqui não está na BNCC? Não está na BNCC? Não está? Tá tudo bem, não tem nada de errado, né? Vamos lá, próximo. Ah, Leandro, mas o meu aluno, ele precisa saber, ele precisa trabalhar, melhorar a motricidade fina. Vamos lá, motricidade. Vamos trabalhar a motricidade fina. Tem alguma coisa de errado com a motricidade fina? Não, é pré-requisito para escrever. Não tem nada de errado. Vamos trabalhar a motricidade fina. Tem alguma coisa de errado? Não tem nada de errado. Aí, de repente, você vê um vídeo, vai num curso, assiste uma palestra e falam para você que ele precisa trabalhar consciência fonológica. Tá, vou abreviar aqui. Porque sem isso ele não vai aprender a escrever. Não vai aprender a ler. Aí você vai na ensina, começa a trabalhar isso. E começa a criar atividade adaptada para isso aqui também. E o que eu quero falar com você aqui nessa live hoje? Chega de fazer atividade adaptada. Chega de colocar coisa para o seu aluno aprender. Porque não cabe mais nada na agenda dele. Ele não está dando conta. Ele não deu conta de aprender os animais. Ele realmente aprendeu? Ele realmente aprendeu isso aqui? Eu aposto que não. Ele realmente aprendeu todas as cores? Se você perguntar agora para ele, ele vai te falar. Se ele realmente aprendeu, ótimo, que legal, tá? Mas eu aposto que não. Eu aposto que não. Por que isso? Porque está faltando clareza. Quando a gente começa a ensinar uma coisa e ele não aprende muito bem, a gente parte para outra. Ele não aprende muito bem, a gente parte para outra. Ele não aprende muito bem, o aluno fica totalmente confuso. E isso gera um sentimento de incapacidade e de que a escola é um lugar onde ele está sempre fracassando e tudo que é apresentado ele não consegue absorver, tá? Embora isso não fique explícito, fica implícito para ele, do ponto de vista dele. Eu estou sempre apresentam coisas para mim diferentes que eu não consigo dominar, que eu não consigo entender. E quando parece que eu estou começando a captar a ideia, muda um assunto totalmente, chego com uma atividade totalmente diferente e eu não consigo entender. Esse é o ponto de vista do aluno hoje, quando a gente tem uma carga altíssima de estímulos. O que eu quero te convidar aqui a fazer? A ter um objetivo claro. O que é ter um objetivo claro? Ao invés de eu ficar uma semana aqui, 2 semanas aqui, 3 semanas aqui, uma semana aqui, ao invés de eu ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 semanas trabalhando diversos assuntos diferentes com o meu aluno, eu pego essas 8 semanas, as 8 semanas, e trabalho um único objetivo. Por quê?
Porque eu tenho clareza do que o meu aluno realmente precisa e eu sei que todos podem aprender e eu sei que com as técnicas certas o meu aluno vai alcançar o objetivo e eu sei que monitorando essas 8 semanas eu posso ajustar a minha rota para que o meu aluno, ajustar a minha prática, ajustar as minhas atividades, ajustar o que precisa ser ajustado para que ao longo desse período aqui, 8 semanas, que é só um exemplo, tá? O meu aluno alcance o objetivo principal dele, que pode ser algo dentro de motricidade, algo dentro de consciência fonológica, algo dentro de números de 1 a 5, ou qualquer outra coisa que você que você tenha entendido que é a necessidade do aluno. E como assim, Leandro? Coisa que eu tenha entendido. Como é que eu vou saber o que o meu aluno precisa realmente? É a avaliação diagnóstica que vai te dizer isso. É uma avaliação diagnóstica que vai falar para você o que o seu aluno realmente precisa, não é o que você acha ou o que a família acha. O que a família acha é importante? Sim. A sua opinião é importante também? Sim. A opinião dos outros colegas, professores, regentes de todas as disciplinas que você não participa é importante? Sim. Porém, a avaliação diagnóstica é o que vai fazer o alinhamento entre o desejo, o esperado, o que as pessoas querem, o que as pessoas almejam para aquele indivíduo, o que a família almeja para aquele filho, o que o professor de matemática almeja para o aluno de matemática, o que o professor de história almeja para o aluno de história. Vai fazer o alinhamento entre o estado desejado deles, do ponto de vista dessas pessoas, para a realidade do aluno. E às vezes, por exemplo, às vezes o seu aluno está aqui, ó, você faz uma avaliação diagnóstica e descobre que o seu aluno tem que ir nessa direção até esse ponto aqui. Ó. Mas, do ponto de vista do professor de matemática, ele quer trabalhar o assunto que está aqui. Ó. O assunto que está aqui. Ó. Aí você faz uma avaliação diagnóstica e descobre, olha, é possível, professor de matemática, o aluno chegar aqui. Mas antes ele tem que aprender o que está aqui. Aí chega o professor de geografia e fala, não, eu quero trabalhar o que está aqui. Ó. Olha, é possível, professor de geografia, que o aluno chegue até aí, mas é possível, esse é o caminho. Mas antes ele tem que trabalhar o que está aqui, ó, nesse ponto. Aí chega a família e fala: não, mas eu quero que ele aprenda a ler um livro sozinho. Fala: é possível, família, ele chegar até aqui. Mas antes ele tem que passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E se a gente concentrar os nossos esforços para que ele chegue aqui primeiro, fica mais fácil dele dar o próximo passo. Do que eu estou falando? Estou falando de clareza. O professor de matemática tem clareza de qual é o próximo passo do aluno dele. O professor de geografia tem clareza qual é o próximo passo do aluno dele. A família tem clareza qual é o próximo passo do filho dela. Ela sabe que dá para chegar lá e que está caminhando e que esse objetivo que está sendo trabalhado hoje, nessa semana, e que está sendo repetido na semana que vem, é o objetivo que vai levar o filho dela para o estado desejado que ela imagina. Que você falou que é possível, porque tem um caminho para chegar lá. Ah, eu quero que alcance isso. Tá, mas qual é o caminho? Ah, esse é o caminho. Qual é o primeiro passo? Esse é o primeiro passo. Como é que eu sei qual é o primeiro passo? Avaliação diagnóstica. Então, clareza gera eficiência não só para você, para reduzir, para enxugar drasticamente a quantidade de atividades que você faz, mas gera eficiência para o seu time. Quem é o seu time? O seu time é você, os professores que trabalham com você, a família do seu aluno. Todas as pessoas que passam tempo com o seu aluno, passam mais de 2 horas por dia com o seu aluno, fazem parte do time. Eles têm um alto poder de influência, tanto para o bem quanto para o mal. Você precisa trazer essas pessoas para o seu time, para que esse tempo de influência que eles têm perto do seu aluno seja usado para levar o seu aluno um passo de cada vez até o objetivo definido, tá? Esse aqui é o objetivo. Quando você sabe o que você quer que o seu aluno alcance, você para de gastar energia criando um monte de atividades adaptadas, um monte de coisa. Ah, hoje eu vou trabalhar um jogo, hoje eu vou trabalhar um desenho para colorir, hoje eu vou trabalhar uma música, hoje eu vou trabalhar um recorte, hoje eu vou trabalhar os números de 1 a 5, hoje eu vou trabalhar as letras A, B e C. Você para de atirar para todos os lados e concentra os seus esforços numa única coisa, até o seu aluno aprender aquilo no melhor nível possível de aprendizado, que é o nível da generalização. Chega de fazer um monte de atividade adaptada. Tenha clareza de qual é realmente o próximo passo do seu aluno e foque.
na atividade específica que vai ajudar o seu aluno a chegar nesse próximo passo. Mas, Leandro, eu vou repetir a atividade? Sim, você vai repetir a atividade. Você entendeu qual é o próximo passo do seu aluno? Qual é o próximo passo dele? Entregou a atividade. Ele conseguiu fazer sozinho, sem nenhuma ajuda, e acertou tudo. Legal, propõe uma outra atividade, generaliza. Muda a temática, muda o assunto, muda alguma coisa, o ambiente, enfim. Por exemplo, ele aprendeu, eu coloquei uma conta de 2 mais 2 e ele conseguiu fazer sozinho sem nenhuma ajuda. Legal. Agora propõe um problema de 2 mais 2, só que sem falar os números, um problema de uma criança tinha duas coisas, outra criança tinha duas coisas e juntaram, ou seja, eu estou generalizando. Agora propõe uma situação de vivência ou durante um jogo, algum momento em que ele precise somar 2 mais 2. Enfim, generalizando. Ele se saiu bem em todos esses momentos? Ok, realmente ele aprendeu a fazer a operação de 2 mais 2, porque eu testei isso com números, eu testei com objetos concretos, eu testei num ambiente de jogo, numa conversa. Fora da escola, a mãe falou que ele conseguiu numa atividade que a gente propôs. Então, aprendeu 2 mais 2. Agora eu vou para a próxima atividade. Não aprendeu, não conseguiu fazer sozinho, sem nenhuma ajuda. 2 mais 2 é um exemplo, tá? Você pode colocar o objetivo que você quiser aqui nesse conceito. Esse conceito, essa forma de trabalhar tem nome, se chama plano de intervenção.